Você já imaginou que tudo que existe aqui no nosso mundo foi criado há muito, muito tempo atrás? Sim, a gente imagina isso, pois a Terra tem bilhões de anos. Mas você já pensou que cada átomo que compõe o seu corpo, um dia ele foi criado no interior de uma estrela distante, há bilhões de anos, e essa estrela morreu? A partir da morte da estrela, surgiu a vida. A partir da morte da estrela, os átomos foram lançados no espaço para formar o Sol, o nosso sistema solar, a Terra, e depois surgir a vida. Então, vamos contar para vocês essa história. A história que um átomo de carbono, que nasceu há bilhões de anos no interior de uma estrela, está hoje aqui, acabando de sair pela sua respiração. Vamos nessa viagem? Vamos começar a contar uma história. Uma história no qual o nosso protagonista vem vivendo há bilhões de anos. O protagonista dessa história nasceu há muito, muito tempo atrás, numa estrela distante, que fez uma viagem interplanetária para um dia chegar até aqui e estar junto de nós. Nós vamos contar a história de um átomo de carbono, desde a sua síntese no interior estelar até o momento que ele passa aqui junto de nós. Vamos começar essa história um pouco antes. Vamos falar um pouco antes da origem do carbono. Vamos começar falando sobre a gênese das partículas elementares. De onde começou a surgir tudo que existe no universo. Desde a formação dos seus primeiros átomos, que levaram à formação de estrelas, galáxias, e que num dia, há bilhões de anos atrás, nasceu um carbono. Um carbono que teve uma primeira infância no interior de uma estrela, uma infância muito quente, muito turbulenta, e depois uma longa adolescência até participar da formação de uma nova estrela, o nosso Sol. E, coincidentemente, junto com a formação dessa estrela, se formou alguns planetas, e um lugar muito particular que nós chamamos de Terra, que esse átomo de carbono, então, desde esse início, vem passando por várias etapas dentro de muitos processos químicos em toda a vida. A vida, como nós vamos falar aqui, ela é fruto do carbono. E o carbono continuará existindo mesmo quando mais não houver vida nesse planeta. Essa é a história que vamos contar hoje para vocês. A gênese das partículas elementares. Como surgiram os átomos, as moléculas e, mais ainda, como surgiram os constituintes fundamentais da matéria, os prótons, os nêutrons e os elétrons? Essa é uma pergunta que há milhares de anos preocupa a humanidade, mas somente apenas nas últimas décadas, nos últimos 50 a 60 anos, é que a gente começou a entender melhor de onde surgiu toda essa diversidade de átomos, elementos que nós temos aqui no universo. Tudo começou há cerca de 13,4 bilhões de anos com um evento que a gente chama do Big Bang. O que é o Big Bang? O Big Bang é uma singularidade, o termo técnico que a gente usa. Uma condição onde você tinha uma temperatura infinita, uma gravidade infinita e uma compactação da matéria numa situação quase perto do infinito. Essa situação a gente chama de singularidade por quê? Porque nesse instante inicial as leis da física não funcionam. Ou seja, a nossa descrição da natureza que nós temos até hoje, ela não funciona nesse instante inicial do universo. A gente só consegue falar do universo depois de 10 a menos 43 segundos de existência. Ou seja, 1 dividido por 10 seguido por 43 zeros. Um átimo de tempo muito pequeno, no qual começou a se formar, a partir desse momento, as partículas elementares que formavam junto com elas outras partículas que também tinham suas irmãs opostas, como a gente chama. Formava-se a matéria e a antimatéria. Nesses instantes iniciais do universo, a formação de matéria e antimatéria, quando elas se encontram, elas voltam a ser energia. Então, da energia surge a matéria e a antimatéria, mas depois elas se encontram
e voltam a ser energia. Mas aí vem a pergunta: como estamos aqui então? Se no início só tinha a matéria e a antimatéria. Nós estamos aqui porque, num determinado instante de tempo, há muito tempo atrás, houve então uma expansão muito rápida do universo. Por um intervalo de tempo também muito pequeno, o universo aumentou muitas vezes o seu tamanho. E ao ter essa expansão rápida e acelerada, não deu tempo da matéria e antimatéria se aniquilarem e permitiu a existência da matéria que tem aqui como nós conhecemos. Essa inflação cósmica, que é descrita por algumas teorias, em particular a teoria da relatividade de Einstein, prevê que isso poderia acontecer. E há muitas evidências observacionais e experimentais que garantem que o Big Bang existiu há algum tempo atrás. Como podemos saber que tudo isso é verdade? Como a gente pode saber que existiu o Big Bang? Nós temos algumas evidências que nos chamam a atenção. Como nós falamos na aula passada sobre o enigma do movimento, uma das maiores evidências do Big Bang é a expansão do universo, que a gente observa hoje que as galáxias elas se afastam uma das outras em velocidades próximas à velocidade da luz. E mais do que isso, quanto mais distante está a galáxia, mais acelerada é essa expansão. Mas existe uma outra assinatura muito importante do Big Bang, que a gente chama da radiação de fundo cósmico. Essa radiação de fundo cósmico ela é um resquício dessa época inicial do Big Bang. Ela equivale a uma temperatura de 2,7 Kelvin, ou seja, quase 270 graus negativos. O afastamento das galáxias, como a gente já falou na outra aula, foi descoberto pelo astrônomo americano Edwin Hubble em torno de 1925, quando ele observou em galáxias distantes estrelas individuais, nas quais ele pôde então medir a distância que a galáxia estava de nós. E ele também percebeu o seguinte, que as estrelas nessa galáxia emitiam uma luz que estava desviado para o vermelho, ou seja, isso significava que a galáxia como um todo estava se afastando de nós. A observação de Hubble, então, ele percebe que não é que tudo estava afastando da Terra da nossa galáxia, como nós estivéssemos no centro do universo, mas sim como uma superfície que expande e separa cada vez mais as galáxias. Então, se a gente imaginar que elas estavam todas juntas num passado distante, elas poderiam então ter estados muito próximas, que deu origem ao Big Bang. Como então essa situação levaria a uma temperatura muito alta, imaginou-se que você poderia detectar essa radiação. E isso foi descoberta pelos físicos Arnold Pesas e Robert Wilson quando eles estavam desenvolvendo uma antena para fazer medida de satélites, transmissão de satélites, em 1966, ou seja, 56 anos atrás. E eles detectaram essa radiação de fundo cósmico. Essa radiação de fundo cósmico a gente pode detectar na nossa casa. Se você sintonizar um canal de TV onde não tem nenhum sinal, aparece um monte de chuviscos ali na tela. Esses chuviscos, alguns deles, são as marcas dessa radiação de fundo cósmico. Então, na TV da nossa casa, a gente tem as cinzas da origem do universo. Posteriormente, essa radiação de fundo cósmico foi mapeada por diversos satélites, como o satélite COBE, que pôde perceber, então, que ela tem uma distribuição dessa radiação para todo o céu visível, que representa algumas regiões um pouquinho mais quentes e um pouquinho mais frias. Essa observação justamente vai ao encontro da ideia dessa expansão cósmica muito rápida, essa inflação muito grande que o universo tem. Então isso reforça um pouco a ideia que o universo ele teve o Big Bang e que ele teve essa expansão rápida. Porém, isso não é um assunto totalmente fechado, ainda há muitas teorias, porque justamente o que aconteceu antes do instante 10 a menos 43 segundos é uma resposta que a gente ainda não tem. Após o Big Bang, formou-se basicamente dois elementos no universo, o hidrogênio e o hélio. Esses elementos, então, foram a base para a formação das primeiras estrelas no universo. Então, hoje a gente verifica que o universo tem cerca de 80% de hidrogênio e cerca de 20% de hélio. Esse resquício, esses dois elementos levaram à formação das primeiras estrelas que, após alguns milhões de anos, quando as galáxias começaram a se formar e se expandir o universo, a temperatura baixou e permitiu a formação dessas estrelas, que começaram então a brilhar.
As estrelas, elas brilham justamente porque no interior dela a gente tem o processo que a gente chama da fusão nuclear. 4 átomos de hidrogênio se combinam para virar um átomo de hélio. Como isso é possível se 4 hidrogênios viram um átomo de hélio? É que durante esse processo, 2 núcleos de hidrogênio, ou seja, 2 prótons, se transformam em nêutrons para formar o hélio, que tem 2 nêutrons e 2 prótons no seu núcleo. Só que nesse processo, parte da matéria é perdida. Parte da matéria é convertida em energia pela famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. E aí, nessa formação das primeiras galáxias, que são formadas a partir de uma nuvem, então, desses elementos, desses gases, que com a gravidade vão se aproximando, vão se atraindo e vão levando à formação das primeiras estrelas há muito tempo atrás. Dessa forma, uma estrela como nós, ela tem um ciclo de vida. Ela começa há muito tempo atrás, numa chamada nebulosa. Essa nebulosa, então, vai sendo a sua composição vai sendo atraída pela gravidade até formar aquilo que a gente chama de um glóbulo, né? Onde você tem essa matéria toda acumulada, mas cada vez mais comprimida e cada vez mais aquecida. Até que depois de alguns milhões de anos tem o que a gente chama de uma protoestrela, que daí ela tem massa suficiente para continuar a comprimir. E aí, quando a gente comprime alguma coisa, vai apertando, você vai transmitindo, a gravidade vai transferindo uma energia nesse processo, vai aquecendo essa estrela, até que ela fica tão quente que uma hora ocorre o processo de fusão nuclear, que necessita algo em torno de 15 milhões de graus para ocorrer. Quando isso ocorre, nasce uma estrela. Uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. De apagar. Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também nem que pode acontecer. De uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Acabamos de ouvir a música Estrela, de Gilberto Gil, onde Gilberto Gil, de uma maneira muito poética, nos coloca, né, como que a gente pode imaginar, né, essa ligação que nós temos com nossos sentimentos com o céu. Né? Então, quando ele diz, há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir, há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Então, ele coloca, né, essa ligação muito íntima que a gente tem com o cosmos. E, de fato, nós somos, como nós vamos mostrar para vocês, filhos das estrelas. Somos os produtos da poeira das estrelas, desse produto da transformação da matéria em energia, energia em matéria, que leva à formação de todos os átomos que a gente tem aqui no nosso planeta. Então, não é à toa que a gente sempre se inspira no céu. Com o nascer da primeira estrela, vai ter um processo, então, que ela vai transformando hidrogênio em hélio, hidrogênio em hélio, mas vai chegar uma hora que esse jogo de forças que eu tenho entre a gravidade que tenta comprimir a estrela e a pressão que surge, que tende a expandir, vai começar a perder o processo de aquecimento no interior da estrela. Pois, como a gente falou, 4 átomos, 4 núcleos de átomos de hidrogênio, 4 prótons, eles são capazes, então, de gerar um átomo de hélio nesse processo de transformação. Ou seja, toda essa reação nuclear vai gerar energia e vai produzir hélio. Mas o que será que vai acontecer com a estrela uma hora que acabar o hidrogênio? Que todo hidrogênio se transformar em hélio. Quando a gente tem majoritariamente átomos de hélio, a estrela então ela vai começar a esfriar, porque ela vai ter menos reações nucleares. Ao esfriar, a estrela comprime, mas ao comprimir, ela aquece. Então é muito curioso isso. Quando esfria, ela comprime e aquece, mas então cada vez mais que ela
ela queima o combustível e mais ela vai comprimindo, ela vai aquecendo, até quando chega num outro nível de temperatura, os átomos de hélio, os núcleos de hélio que foram formados, 3 núcleos de hélio se combinam, formando um átomo de carbono. Então, o átomo de carbono que nós temos aqui, ele é formado a partir de 3 núcleos de hélio. Existem, é claro, alguns detalhes nessa reação, né, como a gente está mostrando aqui. Essa reação nuclear ela não é dada de uma maneira direta, ela tem vários processos que depois da formação do átomo de hélio também leva à formação de outros elementos. Os átomos de carbono vão se combinar com o átomo de hélio e vão formar átomos de nitrogênio. Os átomos de nitrogênio vão se combinar e vão formando outros elementos. Assim, vários dos elementos que nós conhecemos aqui são formados nas estrelas. E o nosso principal protagonista, o carbono, é um deles. E a gente sabe que o carbono ele é fundamental para a vida. As suas características únicas que permitiram o surgimento de vida aqui na Terra e até da inteligência humana que é capaz de pensar e refletir sobre isso. Então, o carbono vai sendo sintetizado no interior da estrela junto com outros elementos, até que chega, dependendo do tamanho da estrela, a gente pode chegar até a formação do carbono. Se a estrela for tipicamente do tamanho do Sol, ela vai formar isso. Porém, quando a estrela chega num estágio final, ou seja, que ela comprime para formar esses átomos de carbono, eles de repente incendeiam todo o hélio, né? Então, todo aquele hélio que foi acumulado ao longo de milhões de anos ali na estrela, ele começa a reagir e formar átomos de carbono. A estrela esquenta muito rápido. Esse processo de esquentar faz com que ela se transforme naquilo que a gente chama de uma gigante vermelha. Quando isso acontecer com o nosso Sol, daqui a 5 bilhões de anos, o Sol vai expandir de tal maneira que a superfície dele ultrapassará a órbita da Terra, chegará até a órbita de Marte. A gente vê muitas estrelas no céu que vivem essa fase, como Betelgeuse, Arcturus, várias dessas estrelas brilhantes no céu, elas já estão nesse estágio de gigante vermelha. E aí o que acontece? Essa matéria que está tão distante ali da estrela, que ela ficou tão grande, veja, o Sol que tem mais ou menos algo em torno de 1 milhão de quilômetros de raio, de repente vai ter algo em torno de 200 milhões de quilômetros de raio. Vai ficar gigante. A matéria que está mais externa da estrela começa a sair. Essa matéria mais estrela começa a formar novamente uma nebulosa em torno da estrela. E essa nebulosa, quando a gente observa no telescópio, ela parece um disco de um planeta. Daí a gente chama ela de nebulosa planetária. Bem, no caso do Sol, vai sobrar então uma estrela de carbono que uma hora vai parar de fazer as reações e ela vai esfriar, vai se transformar naquilo que a gente chama de uma anã branca, que depois de alguns bilhões de anos ela vai esfriar e ficar uma anã marrom, uma estrela de carbono gigante, ou seja, um diamante gigante perdido no espaço. Então, como a gente falou, a estrela Betelgeuse, que ela é uma gigante vermelha, é um grande exemplo disso. A atmosfera da estrela Betelgeuse é tão grande que ela atinge a órbita do planeta Júpiter, tá? Então imagine essa estrela que há bilhões de anos atrás ela era não muito maior que o Sol e agora ela virou uma estrela gigante, o que a gente chama de uma supergigante vermelha. E, como a gente disse, no interior das nebulosas, então, sobra uma anã branca que vai acabando com o tempo expulsando as camadas mais externas. Então, por exemplo, na constelação da popa do navio é observado esse tipo de coisa. Na nebulosa planetária da constelação do Corvo, a gente pode também ver essa estrutura. E muito famosa é a M57, que a gente chama nebulosa do Anel. Ela nos dá essa visão bonita de ter uma estrela no centro e formado em torno dela essa nebulosa planetária. Como também na nebulosa M27, que a gente chama de nebulosa do Altares, que fica a cerca de 1000 anos de luz aqui da Terra, tá? E tem dentro dela uma estrela que ainda brilha, iluminando os gases em torno dela. Outras nebulosas planetárias, como a nebulosa do Esquimó, a NGC 2392, que fica na constelação de Gêmeos, e a nebulosa planetária NGC 2371, que também está lá na constelação de Gêmeos. Então esse átomo de carbono que nasceu nessa estrela, ele vai ter uma adolescência longa até ajudar a formar uma nova estrela. Então, essa matéria que é injetada no espaço, ela vai vagar por milhões de anos até que novamente ela começa a se agrupar.
pela gravidade. Então, entre elas, a gente pode ver, por exemplo, na constelação de Sagitário, a nebulosa M17, nessa imagem onde a gente vê o surgimento de estrelas dentro dela. A parte mais escura que a gente vê aqui é uma parte não brilhante da nebulosa, provavelmente porque ali eu tenho uma estrutura da matéria com certa organização. Aliás, observando nebulosas como essa, se encontram os átomos de carbono e, por incrível que pareça, encontram-se pedaços de DNA nessas nebulosas. Pedaços, traços do que forma o nosso DNA, cadeias de DNA são encontradas nisso. Por quê? Os átomos de carbono vão se combinar com os nitrogênios, com o oxigênio e formar pedaços das cadeias de DNA. É claro que não forma a vida, mas ali estão os ingredientes para formar a vida, tá? Então, uma delas, por exemplo, que é muito interessante, é a nebulosa M20, que estamos mostrando aqui, a nebulosa de Trífida, que ela parece que ela é dividida em 3 pedaços, mas não é, porque ela tem uma matéria escura dentro dela, que é justamente essa matéria orgânica que está formando. E aí tem 2 nebulosas que a gente pode olhar no céu que nos chama a atenção. Uma delas é a nebulosa da cabeça do cavalo, que também fica na constelação de Órion, que a gente vê essa estrutura escura que tem essa matéria de poeira e outras partículas, e a nebulosa do Pac-Man, que a gente costuma chamar NGC 281, está a 9.500 anos de distância da Terra, na constelação de Cassiopeia. E claro, o mais famoso berçário estelar, que a gente inclusive consegue ver olho nu, é a nebulosa de Órion. Bem perto, então, abaixo das Três Marias, a gente tem uma região que o pessoal costuma identificar como a bainha da espada do Órion, que é o grande caçador. Existe a grande nebulosa de Órion, que tem cerca de 400 anos-luz de extensão, que a gente pode ver no seu interior o nascimento de 4 estrelas ali. Ou seja, é um processo abundante no universo que a gente vê isso acontecer. Mas aí a gente pode falar, o que será que dispara? Qual o processo que dispara essas nebulosas a começar a se colapsar dentro delas e formar uma nova estrela? Muitos dos responsáveis por isso acreditam que são as estrelas que a gente chama de supernovas. Supernovas são estrelas gigantes, tipicamente com 10 vezes a massa do Sol, que nesse processo que elas começam a encolher, devido à gravidade, elas continuam aumentando a temperatura. Como elas têm muita massa, nada segura. Então elas começam a fundir elementos mais pesados que o carbono, até o ferro. O ferro é um elemento que, o elemento ferro, quando faz a fusão nuclear, você libera energia em vez de consumir. Acima do ferro, se a estrela vai formar, em vez dela continuar esquentando, ao contrário, ela esfria. E nesse processo dela esfriar, ela comprime mais, aumenta mais a temperatura, mais elementos são fundidos, abaixa de novo a temperatura. E aí a matéria começa a compactar de uma forma tão grande, mas tão grande, que ela começa a empurrar no interior dela os elétrons que estão em torno do núcleo, eles saem das suas órbitas e vão na direção do núcleo, anulando os prótons que tem lá, formando os nêutrons. Quando essa nebulosa fica tão compacta, chega um fenômeno quântico que vai impedir que ela continue colapsando, e daí ela explode de uma vez. E aí ela forma o que a gente chama de uma supernova. O termo supernova é que de repente no céu brilha uma estrela que ninguém estava vendo antes. E uma supernova é capaz de brilhar mais do que uma galáxia inteira. Então, por alguns meses, essa estrela ela emite mais energia do que bilhões de estrelas juntas. Tá? Então, isso nos chama a atenção. E essa estrela, ao ejetar a matéria, faz com que ela viaje pelo espaço e ela gera um equivalente de uma onda de pressão, uma onda de choque, que vai muitas vezes encontrar com a nebulosa, que vai dar um impulso para formar a nova vida. Ou seja, as estrelas nascem também de processos catastróficos. Da sua morte, quando é emitido o material durante o processo da expansão da estrela, e também das supernovas, porque nesse caso a supernova atinge temperaturas e energias tão altas que vai fundindo todos os outros elementos que a gente conhece da tabela periódica. Os 92 elementos e muitos outros que talvez formem e não se mantenham estáveis são fundidos no interior da supernova. Então a supernova ela faz com que essa nebulosa que vai dar origem a uma nova estrela e um novo planeta seja então regada de todos esses elementos que a gente conhece hoje.